De volta depois de alguns dias para falar dessa vitória incrível do Democrata na noite dessa quinta-feira pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Uma vitória que entra para a história. Nós vamos falar sobre os números históricos dessa partida, desse confronto e a importância que esse jogo tem também até para a sequência do campeonato do Esporte Clube Democrata. Curta, comente, compartilha, deixe o seu like e ative o sininho. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu gravar um vídeo aí para vocês. Bom, para começar falando sobre essa vitória incrível do Democrata sobre o Cruzeiro, eu quero apontar aqui, fiz até algumas anotações. De acordo com o site O Gol, são 58 jogos na história entre Cruzeiro e Democrata. São 38 vitórias do Cruzeiro, 13 empates e 7 vitórias do Democrata. Com a vitória de ontem, a Pantera conquistou a segunda vitória consecutiva sobre o Cruzeiro no histórico de confrontos. Isso porque, no ano passado, o Democrata venceu o Cruzeiro por 2-1 lá em Sete Lagoas. Era mandante dessa partida, mas o jogo aconteceu na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Curiosamente, aquela partida marcou a estreia de um nome importante na temporada do Cruzeiro, que foi o técnico Leonardo Jardim. Ele acompanha o clássico dos camarotes do Mineirão, mas o primeiro jogo dele no campo como técnico do Cruzeiro foi contra o Democrata, essa derrota por 2-1. E ontem, como todos sabem, foi a estreia do principal nome do Cruzeiro, a principal novidade do Cruzeiro na temporada, que é o meio-campo Gerson. Então, são duas curiosidades aí envolvendo os jogos entre Cruzeiro e Democrata nas duas últimas temporadas. O Democrata não vencia o Cruzeiro em Belo Horizonte há 31 anos. Isso faz tanto tempo. Eu tenho 29 anos, eu não era nascido ainda. Então, o Democrata não vence o Cruzeiro desde abril de 1995, desde o Campeonato Mineiro de 1995. Curiosamente, em 1995, em fevereiro, 2 meses antes, o Democrata venceu o Cruzeiro em Valadares por 1-0. Essa vitória em abril de 95, 2 meses depois dessa vitória por 1-0, foi por 2-1. Curiosamente, essas duas partidas naquela época marcaram uma sequência de invencibilidade de jogos do Democrata sobre o Cruzeiro. E depois de 31 anos, o Democrata não só volta a vencer o Cruzeiro em Belo Horizonte, no Mineirão, como também volta a emplacar uma sequência de pelo menos 2 vitórias consecutivas aí contra o Cruzeiro, inclusive essa sequência de 1995 e essa sequência de agora, 25-26, são as únicas 2 vitórias consecutivas, 2 sequências de vitórias consecutivas que o Democrata tem no histórico do confronto, que começou lá nos anos 60, quando o Democrata começa, na metade daquela década, dar os seus primeiros passos na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Agora, falando um pouco mais sobre a partida, foi um jogo em que, mais uma vez, e agora contra um dos gigantes do futebol brasileiro, por mais que o Cruzeiro tinha um time reserva, mas depois ali no início do segundo tempo entra o Matheus Pereira, Christian, o Caio Jorge, que tenta fazer um golaço, mas para mais uma vez eu falo não o Cruzeiro, não o Caio Jorge, mas os adversários param mais uma vez no goleiro Túlio, que a gente sabe que o Democrata vai disputar neste ano a Série D do Campeonato Brasileiro, então é nesse sentido que eu falo isso. O goleiro Túlio não é goleiro de Série D de Campeonato Brasileiro. Tomara que ele fique no Democrata, ajude o Democrata a fazer uma excelente temporada, mas o Túlio tem nível para divisões superiores aí do futebol brasileiro, um goleiraço que o Democrata tem, um dos melhores que já passaram aí pela Pantera. Eu, ao longo aí dos meus 29 anos, apesar de não ter crescido em Valadares, mas sempre fui um frequentador do Mamudão. Gostaria de aproveitar ainda para dizer também, já que eu não gravei sobre isso, sobre a atmosfera maravilhosa do Mamudão no último sábado, no empate contra o Atlético. O torcedor apoiou o jogo inteiro, entendeu que apesar da rivalidade
o Democrata encarou um adversário que hoje é da Série B do Campeonato Brasileiro, então um adversário muito superior tecnicamente. O Democrata fez páreo, empatou o jogo, quase venceu, teve uma bola na trave no fim, e o torcedor entendeu isso e reconheceu o esforço do time. Mas gostaria então de dizer que eu, ao longo dos meus 29 anos de vida, já vi muito elenco vagabundo do Democrata. Muito elenco de jogadores descompromissados, muito elenco de jogadores que não queriam nada com nada, pelo fato de vir aqui jogar 11 jogos de Campeonato Mineiro, na época eram 11 jogos a primeira fase, e depois seguir a vida para um outro clube para o restante da temporada. Então cansei de ver elencos do Democrata totalmente descompromissados. Nos últimos anos, isso vem mudando. Desde que o Democrata contrata o Paulo César Chardong, ali no início da década, da atual década, o Democrata passa a ter elencos mais compromissados, dos melhores que eu já vi. E esse elenco de 2025, graças a Deus, ainda bem, ele faz parte dessa sequência que o Democrata tem tido nos últimos anos de elencos compromissados com o projeto do clube, mesmo que seja um projeto às vezes curto ali de Campeonato Mineiro, com a torcida, com a cidade, envolvimento com a cidade. Então isso tem sido bacana de ver. Não estou falando isso pelo resultado. Era para o Cruzeiro ter vencido o jogo. O Cruzeiro ontem criou para vencer o jogo até de goleada. Mas ontem foi aquela típica noite que a bola não quis entrar e que a defesa do Democrata, quando teve condições para isso, que é muito difícil um time de Série D marcar um time de Série A, a defesa do Democrata ontem foi muito bem, ganhando praticamente todos os duelos aéreos. E quando os jogadores do Cruzeiro conseguiam passar por essa defesa muito bem montada pelo Vladimir Araújo, os atacantes do Cruzeiro, os jogadores do Cruzeiro paravam nas belas defesas do goleiro Túlio. Inclusive defendeu um belo chute do Gerson ainda no início do primeiro tempo. Técnico Vladimir Araújo, que, a minha avaliação, começa a se aproximar do técnico Paulo César Chardong, do que fez o técnico Paulo César Chardong, que subiu o Democrata, que é campeão do Troféu Inconfidência, que chefiou o Democrata numa boa campanha de Série D do Campeonato Brasileiro em 2023, que o Democrata tinha um time muito bom. Hoje nós vemos, até mesmo no Campeonato Mineiro, jogadores que passaram pelo Democrata, que estão em outras equipes da elite do Campeonato Mineiro. E o técnico Vladimir Araújo, que chega em 24 para livrar o Democrata do rebaixamento, depois permanece em 25, faz uma sequência de trabalho onde o Democrata tem muitas dificuldades, indicava ali um rebaixamento, a diretoria banca ele consegue manter o Democrata não só na elite do Mineiro, como classifica o time, incluindo a vitória sobre o Cruzeiro do ano passado, para as semifinais em Confidência e para a Série D deste ano do Campeonato Brasileiro. Então começa a ganhar muito destaque essa sequência de trabalho do bom técnico Vladimir Araújo. É muito importante salientar o quão bom tem sido o sistema defensivo do Democrata. Obviamente, eu falei aqui que era uma preocupação em vídeos passados, para não perder a coerência, a respeito de que quando o seu goleiro é o melhor em campo, isso mostra que o trabalho da defesa não é tão bom assim. Mas nessa boa análise do sistema defensivo que eu tenho feito agora, eu incluo, obviamente, o goleiro do Democrata. Destacar também o trabalho de Rafael Caldeira, que cuida hoje do futebol do Democrata. Um cara que soube o que é o Democrata, campeão de Troféu Inconfidência, abraçou a cidade, abraçou o clube, entendeu o tamanho do Democrata, a importância que o Democrata tem para a cidade e para a região, e que é responsável direto pela montagem desse elenco compromissado que hoje o Democrata tem. É o que eu disse, poderia ter tomado ontem 3-0, 4-0, 5-0 do Cruzeiro, porque o Cruzeiro criou para isso.
mas a postura de compromisso dos jogadores, né? E quando você vai ao campo, você enxerga isso de uma maneira mais clara, e é o que eu pude ver contra o Atlético no Mamudão no sábado. Jogadores que se importam, compromissados, que se cobram dentro de campo, que vibram com um lateral, uma interceptação que eles conseguem fazer. E você vê que não é aquela vibração para jogar para a torcida. É uma vibração de um cara que está engajado no projeto. Então, salientar aqui o trabalho também do Rafael Caldeira, responsável direto pela montagem aí desse elenco. Uma coisa que eu queria dizer também. O Democrata ontem ele não jogou bem. Sabe por quê? Porque ele também não jogou mal. A gente precisa entender o conceito de jogar bem e jogar mal. Joga quem tem a bola. Quem teve a bola ontem teve o Cruzeiro e, na minha avaliação, jogou bem, criou para ganhar, mas foi incompetente no terço final de campo. Quando foi competente, o goleiro Túlio estava lá para salvar o Democrata, mas o Cruzeiro não jogou mal ontem. E o Democrata não jogou nem bem, nem mal. O que o Democrata fez ontem foi, na medida do possível, dentro da sua realidade e dentro das suas condições, o Democrata criou e desenvolveu, né, no seu técnico Vladimir Araújo, que teve a sua ideia abraçada pelos jogadores. Desenvolveu um plano de jogo para se defender e jogar por uma bola. E o Democrata marcou bem na medida do possível, se defendeu bem e teve essa única bola que foi entregada pela zaga do Cruzeiro naquele lance, e aproveitou bem. O Brian, lateral esquerdo, aproveitou bem e fez o gol da vitória da Pantera. Então, a gente precisa entender melhor esse conceito de jogar bem. Para jogar bem ou jogar mal, você precisa ter a bola. E ontem, o Democrata em nenhum momento teve a bola. Então ele não jogou bem, nem jogou mal. Ele marcou bem e foi eficiente e competente na oportunidade que teve de matar o jogo. Um abraço para você. Histórico, importantíssima essa vitória do Democrata depois de 31 anos. O Democrata agora segue vivo e vencendo o Cruzeiro, sem ter mais gigantes pela frente na tabela do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Mineiro. O Democrata agora briga pela classificação, principalmente se o Cruzeiro vencer o clássico contra o Atlético. Então o Democrata, a partir de agora, ele tem totais condições de brigar pela classificação. Melhor segundo ou primeiro do grupo, principalmente se o Atlético perder o clássico, porque depois o Atlético vai começar a intercalar Brasileirão com o Campeonato Mineiro e muito provavelmente vai colocar reservas nos jogos do Campeonato Mineiro. O Democrata, com essa vitória, que é histórica, mostra que pode muita coisa nesse Campeonato Mineiro. Agora sim, um abraço para você e até o próximo vídeo.